Amém, irmãos. Deus abençoe todos vocês. Desculpe, a garganta tá ruim. Eu acho que ontem no treino era o Dia Mundial do Estrangulamento. Brincadeira, é o frio mesmo. Mas podem sentar. Eu quero pedir um favor para vocês, antes de nós começarmos. Uma oração bem rápida, bem breve, que eu gostaria que você fizesse. Você faz isso? Você ora comigo? Uma oração bem breve. Eu quero que você ore comigo e diga assim, ó. Senhor Deus, que toda a minha atenção, nesses poucos minutos, Pai, que nós vamos estar aqui, seja para o Senhor, Pai. Abre os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que a Tua palavra nos transforme, Pai, nos torne melhores. Fala conosco, é o desejo do nosso coração, e direcionamos, Pai, falamos novamente a nossa atenção a Ti, que nada que seja externo possa desviá-la, Deus, mas que possamos ouvi-lo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. É muita alegria estar com vocês. E como o Fabinho falou, a nossa família está voltando ao campo missionário. Um pouquinho mais longe agora. Antes era 3.200 quilômetros. Agora é 4.800. A gente está indo para a região amazônica, um pouco mais para dentro da selva, trabalhar com uma missão Seara, que alcança 6 grandes rios ali, afluentes do Amazonas, e 110 comunidades. E a gente aceitou o desafio com alegria, mas também com temor, dá aquele friozinho na barriga pelas mudanças. Mas a última vez que eu estive aqui, a gente conversou sobre por que Deus nos salvou, o propósito dele me salvar, em te salvar, E eu falei que ele nos salvou para fazer de nós, como diz a passagem que a gente vai ler, testemunhas dele. Não só nos salvar para nos levar para o céu, mas fazer de nós, apesar de nós. Apesar de nós, ele quer fazer. E não só fazer por nós, mas o que é maravilhoso, fazer de nós algo maior, como ele apresentou aos seus discípulos. E creia em mim. Essa semana eu ouvi essa frase. Mesmo que você não veja, mesmo que você não ouça, mesmo que você não sinta, Deus está agindo. Mesmo que você não veja, não ouça, não sinta, Deus está agindo na minha vida e na sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, fala assim, que olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, mente nenhuma imaginou o que Deus quer fazer com corações que o amam, com homens que o amam, com pessoas que o amam. É isso que Deus quer fazer por você. E eu falei que eu olho para vocês e eu vejo pessoas no campo missionário. Se eu, que nem conheço você direito, alguns conheço mais, outros menos, olho para você e vejo potencial para você ser mais do que você é hoje. Imagina Deus, que te conhece muito mais do que você mesmo. E não deu para eu disse que ia continuar essa mensagem, é o que eu pretendo hoje, tá bom? Então eu quero que você logo abra a sua Bíblia no capítulo 5 do Evangelho segundo o Dr. Lucas. Bom, o Dr. Lucas, ele era bem minucioso no que ele escrevia, metódico, assim, cheio de detalhes. E não era à toa. Ele não queria só que a gente conhecesse os fatos. Ele queria mostrar os princípios e os ensinamentos por trás desses fatos que foram registrados aqui. No capítulo 5, ele fala de 3 milagres. E um desses milagres chama Pesca Maravilhosa. Vocês já devem ter ouvido na escola dominical. E nesse milagre da pesca maravilhosa, ele faz o chamado aos seus discípulos. E esse chamado tem vários ensinamentos. Como eu falei, a gente está voltando para o campo missionário. E toda a conversa que a gente tem gira em torno disso. E as pessoas sempre perguntam, os irmãos sempre perguntam, como isso acontece? Que o céu se abre e você tem um sonho, Deus te fala em sonho, você
precisa ir para a região amazônica com a sua família, larga tudo, vende tudo e vai embora. Como é que se processa isso? Como se faz a dinâmica do chamado? E eu poderia explicar de várias formas, mas não ia adiantar de nada. A Bíblia é melhor falar segundo a Bíblia. Ela é a melhor fala para ser ouvida. E o capítulo 5 fala sobre isso. E no capítulo 5, dos versos 1 a 11, tem etapas. E o chamado missionário, ele passa por etapas. Tem um teólogo chamado David Bosch, e ele separa duas palavrinhas que são muito parecidas. Ele separa missão e missões. Missão é aquilo que está no coração de Deus. Missão é para aquilo que Deus me salvou e te salvou. É a missão. Missões é a forma como a igreja tenta alcançar isso. Tenta fazer a grande missão de Deus. A grande comissão, né? O grande chamado dele. Então ele faz essa diferença. E na minha vida, e biblicamente, é por etapas. Não, os tempos é difícil. Às vezes acontece, para uns acontece muito rápido. Para outros dura anos. Mas são etapas. Eu quero falar dessas etapas. Então, se você já abriu a sua Bíblia, no capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas, diz assim, ó. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, o nosso conhecido Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos os pescadores, né, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tão quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão Pedro. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eu vou fazer de você, em algumas versões, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então aqui estão os passos. A gente faz uma leitura assim rápida, é legal, mas não conta tudo. Então a gente vai pegar versículo por versículo e vamos entender o que Jesus queria transmitir. Como é essa dinâmica do chamado, como se processa isso na minha vida, na sua vida, tá bom? E nas afirmações de Pedro, principalmente essa, né, que ele fala assim: sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Não é sobre os meus desejos, meus medos, meus recursos, minha capacidade, mas é sobre a tua palavra, que diz: vou fazer de você apesar de você. E é isso que Jesus faz. Deixa eu dar um salto aqui nos papéis. E a gente vai para a primeira etapa, que eu estou de olho aqui no tempo também. Então diz assim, ó. E viu estarem 2 barcos, Jesus, né, junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Lucas capítulo 5, 2. Eu chamo isso de pescaria sem peixe. Tá bom? Mas para a gente se localizar, essa história não é Jesus desceu lá do
do jejum dele, ele chegou à praia e falou, ó, você, eu vou fazer... Não, desde o primeiro encontro, que foi lá registrado em 1 João, quando André, irmão de Pedro, reconheceu Cristo e chamou Pedro para chegar a Jesus, isso aqui se passou mais ou menos 1 ano depois disso. 1 ano. 1 ano eles reconheceram o Cristo e falaram, pois bem, é o Messias, tudo bem, voltei a pescar. 1 ano depois, Jesus fez esse chamado. Então não foi assim, pá, de supetão. Eles sabiam quem o estava chamando, né? Mas mesmo assim, continuaram pescando. Foram para suas profissões. Então se passaram ali 1 ano. Então é uma pescaria sem peixe. Esse é o primeiro estágio que a gente passa no que diz respeito a chamado. É o primeiro estágio. E isso vai de encontro bem, se você estiver nesse estágio ou já entrou nesse estágio, é um processo de frustração. Eu falei disso na última vez que eu estive aqui. Você olha para a sua vida e fala assim, cara, parece que nada dá certo. Não é só um plano que é frustrado. Parece que eu acordo de manhã e olho e as coisas não fazem sentido. Você sentiu assim? Você olha para a sua vida e fala assim, eu preciso me esforçar para que faça sentido o meu viver. Eu preciso me esforçar para que o meu trabalho, às 8 horas trabalhando, 12 horas trabalhando, faça algum sentido. Eu preciso me esforçar para me alegrar e olhar meu salário no final do mês. É esse processo da pescaria sem peixes. E no versículo 5 conclui isso, né? Diz assim que eles estavam lavando as redes e conclui no versículo 5 que nada tinham apanhado. Quando a gente leva... Quem é pescador aqui? Quem pesca? Tem algum pescador aqui? Pescador de pesca e pague. Não tem? Tem uma diferença muito grande de pescador de pesca e pague e pescador, sabe? E eu presto atenção nisso quando você pega e leva pessoas da cidade para uma comunidade de pescadores, uma comunidade ribeirinha. A primeira coisa que o cara olha um rio assim, quando você pensa em Amazonas, região amazônica, o que você pensa? Puxa, muito legal para pescar, né? Quem gosta de pescar pensa logo nisso. E eles chegam com isso. Então eles chegam para o ribeirinho e falam assim, meu irmão, quando é que você vai me levar para pescar? Quando é que você vai me levar para pescar? E para o ribeirinho, pescar é sobrevivência. Não é lazer. É alimentar a boca dos meus filhos. Então, quando eu falo para eles assim, uma pescaria sem peixes, eles entendem melhor do que eu e você. Porque já tiveram dias assim, em que saíram para pescar de madrugada e voltaram com as redes vazias e não ter o que comer. É essa a frustração da pescaria sem peixes. E muitas vezes a gente está assim. A gente tem toda a tralha, sabe o que é tralha na linguagem de pescador? Você tem tudo. Você tem a rede, você tem o anzol, você tem a isca, mas você não tem o peixe. Nessa primeira etapa nós nos sentimos assim. Você tem tudo nas mãos, mas não tem o peixe. Mas por que isso acontece? 2 motivos por que isso acontece. Primeiro, isso acontece quando você não tem Jesus. É o primeiro motivo. Precisa de conversão. O que não é o caso da maioria aqui. O segundo, o porquê disso acontece, é porque você está fora dos propósitos divinos para a sua vida. Trabalhamos, nos esforçamos, mas não chegamos a lugar nenhum, porque estamos fora dos propósitos. Mas o que é propósito? Você já se perguntou isso? Propósito é razão ou aquilo que dá sentido à sua vida. O que dá sentido à sua vida? Aí você vai me responder, um propósito. Você já achou o seu propósito? O seu propósito de vida? Você pode dizer, não, eu estou bem. O meu propósito é esse aqui. Você viu que eu expliquei? Propósito é sentido, dá sentido à sua vida, aquilo que dá sentido. É você acordar, você ir dormir e pensar, eu não vejo a hora de acordar para dar continuidade ao que eu estava fazendo. É isso que a gente sente quando está no campo missionário.
você dorme e você fala, Senhor, que essa noite passe rápido, porque eu quero continuar a fazer o que eu estava fazendo. Apesar das lutas, dificuldades, faltas, apesar do que lhe falta, aquilo te dá sentido à vida. E esses homens tinham tudo isso. Muitas vezes a situação minha e sua é essa, né? Eles têm a tralha, têm o trabalho, estão tocando a vida, gente. Tocando a vida, sabe? Todos os dias, mas tentando encontrar o propósito para isso. Tem um testemunho, rapidinho eu vou dar, que eu passei por faz uns 4 meses. Eu estava em casa à noite e um amigo me ligou. Um amigo que eu conheço desde adolescente. Ele ajudava a gente nos acampamentos, quando eu era missionário no Palavra da Vida. A gente trabalhava com acampamento, né? Ele estava lá na temporada, ele conheceu a esposa dele, casou, Lucas e Gisele. Ele trabalhava na área de educação física, era personal, ela enfermeira, construindo a vida. E a gente olhava como missionários para ele e falava assim, cara, a gente te vê aqui trabalhando. Ele falava, não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Eu entendi o propósito de Deus para a minha vida. Eu tenho meu emprego, a minha esposa tem um emprego, a gente vai construir uma vida. A gente pode te ajudar. A gente pode ser mantenedores. E esse cara viveu assim anos. Ele ia lá numa temporada, ajudava, voltava, continuava a vida dele, tocava. Numa boa. E aí ele se mudou. Ele saiu lá de Belém e foi morar em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. O apartamento estava bem, de lá que ele me ligou chorando. Aí ele me ligou chorando, falei, cara, o que aconteceu, né? Conseguiu uma coisa com a esposa e tudo. Aí ele falou, não, Everton, Deus não me deixa em paz. Falei, como assim Deus não te deixa em paz? O meu coração arde. Você entende, o meu coração arde. Eu estou vivendo a minha vida, eu tenho dinheiro, tenho uma esposa, mas o meu coração arde, eu preciso voltar ao meu real propósito. Eu quero isso. Mas eu estou com medo. Eu tenho medo. Eu tenho que deixar muita coisa para trás. Eu nem falei para minha esposa porque eu estou com medo dela diga, não, você está pirado, você enlouqueceu. Entendeu? A gente já está construindo nossa vida. Agora que te mudou de Belém, você quer voltar para Belém? Agora que te conseguiu conquistar as coisas, quer voltar? Quer largar tudo? Está pirando? E isso vai me matar, porque é mais forte do que eu. Não sei o que isso vai me causar, a frustração que isso vai me causar. E foram dias essas conversas. Já falou para ela? Não, eu falei, fala. Deus faz no andar das coisas. Dá um passo, meu irmão, dá um passo. Fala, eu te juro, eu falo assim, eu te prometo que a tua esposa vai reagir bem. Cara, eu não tenho certeza. Eu sempre falo, quando eu passo por essa situação, eu falo assim, daqui a 6 meses a gente vai tocar no mesmo assunto e a gente vai estar rindo. Você não vai estar chorando, a gente vai estar rindo disso e falando, você lembra quando eu estava com medo? E aí, concluindo, o que aconteceu? Onde está Lucas e Gisele agora? Venderam tudo em Camboriú? E falaram, nós temos um plano. Ela, no momento em que ela falou para ele, ela respondeu, Deus falou ao meu coração. A gente precisa ir embora. Se desfizeram de tudo e falaram, mas a gente precisa de um plano. Eles foram para o seminário, estão estudando. Está no acampamento, agora anteontem ele me mandou uma mensagem. Mano, está aqui, Deus está abençoando. Eu falei, cara, que Deus te use, mano. Você está feliz? Ele falou, não existe lugar mais feliz do que dentro dos propósitos divinos. A minha vida faz sentido agora. Falei, mano, e o dinheiro? Cara, é pouco, menos da metade do que eu ganhava ou do que ela ganhava junto. Mas eu não sinto nenhuma dor por isso. Deus continua suprindo. Então Deus leva os medos, né? as dúvidas. E ele está lá, feliz. Então Deus, essa primeira etapa assim, de Deus mover e levar, né? Deus fazer. E a gente sair da vida da pescaria sem peixes. A gente vai para a segunda etapa. E logo, né? Que diz assim, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar, ou vá para o lugar mais profundo. Lançai as vossas redes para pescar.
E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a redes. Eu chamo isso de quando os nossos recursos não são suficientes. Essa etapa, quando os meus recursos não são suficientes, quando a minha capacidade, a minha inteligência, a minha maturidade para lidar com os problemas, a minha centralidade, ela não é suficiente. Os meus bens, a minha profissão, não é suficiente. Não é suficiente para experimentar, o agir de Deus. E essa etapa leva para isso, para experimentar isso, o agir de Deus. Às vezes Deus nos coloca em provação, mas é muito mais do que provação. Vai contra aquilo que nós pensamos do que é certo. Para Pedro era assim: eu sou pescador há anos, eu cresci no mar, meu pai era pescador, eu sou pescador, eu conheço o que eu estou fazendo. Como é que você vem dizer para mim que o que eu vejo com os meus olhos, sinto com as minhas mãos, não é concreto? Não é perfeito? Não é o certo? Como você vem e fala isso? E isso se torna uma provação para a gente. Mas sabe o que é provação? Oportunidade. Aí você me pergunta: oportunidade para quê? Oportunidade para experimentar de Deus. E foi isso que Deus fez. Ele apareceu na vida de Pedro para mudar completamente. Colocar ele na provação ou na dúvida sobre do que ele era capaz e dar a oportunidade de mudar, de encontrar o propósito da sua vida. E nós conhecemos o que aconteceu com ele. Não conhecemos? Nós sabemos o que Pedro se tornou. Deus faz isso comigo e faz isso com você. Então, a oportunidade, quando nossos recursos não são suficientes e a gente precisa experimentar de Deus. Mas antes disso, nós precisamos ser, como Pedro, ter a oportunidade de ser provado pelo Mestre. Nós temos uma ordem, que é a sua palavra. Nós conhecemos, nós sabemos o que devemos fazer. Mas não fazemos, ou preferimos fazer à nossa maneira. Não há garantias a meu modo, mas há uma promessa de que, em meio à dúvida, ao medo, Ele vai estar conosco. Isso deveria ser suficiente. Às vezes não é. E a gente vai para a terceira etapa, que diz assim: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, jogando aonde Jesus mandou, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-lhes as redes. Nós chamamos isso de trazer à realidade o que era invisível. O medo torna-se coragem, as dúvidas desaparecem, a incredulidade, sabe o que acontece com a incredulidade? Ela vira fé inabalável. Trazer a realidade. Eu gostaria de ler a passagem em Romanos capítulo 4, versículo 17, diz assim, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se elas existissem. É isso que Deus faz quando a gente está dentro dos propósitos dele. Ele traz à existência, à realidade, aquilo que é invisível, aquilo que é impossível. E muitas vezes não é do meu modo ou do seu modo, é do modo dele. É do modo dele. Quantas vezes eu orei e olhava no final do mês e não batia as contas, sabe?
Tipo assim, o que entrava não dava para pagar as contas que chegavam, o que eu precisava pagar. E eu falava, Deus, manda mais mantenedores, manda mais recursos. Ele não mandava. Você sabe o que ele fazia? Ele diminuía as contas. Então Deus age segundo a sua maneira, não a minha maneira. Às vezes a gente quer que seja do nosso jeito, mas ele tem um jeito dele de agir, e é bom, perfeito e agradável. Infelizmente a gente só percebe isso depois que ele age. Deixa eu continuar andando aqui. As redes se rompiam, né? Então, Pedro era um pescador, ele sabia conhecer as luas, a isca, os pesqueiros, né? Então, e isso é um dom, um talento que eu tenho, que você tem. Deus nos deu esse dom e talento. O que ele quer fazer é que esse dom e talento que ele te deu, essa capacidade que ele te deu, seja usado em prol do seu reino. É o que ele quer para a minha vida e para a sua vida. É isso que ele quer. Você não está pecando se você usa para sustentar a sua família, ganhar dinheiro, se você sonha numa casa na praia, um carro do ano. Não é pecado isso. O pecado é quando você foca tudo que Deus te deu, tá? Pega tudo que Deus te deu de dons e talentos e coloca isso como prioridade. A gente troca prioridade e urgência. Você já prestou atenção? A gente faz isso, a gente inverte as coisas. A gente pega quase sempre o que é urgente não é prioritário. Quase sempre. A gente faz porque tem que fazer. E Deus quer que a gente entenda, a gente mude isso. Entenda que as nossas prioridades, elas precisam de urgência, realmente, mas elas precisam seguir uma forma correta. E vamos lá. O último estágio. Cheguei, eu pensei que eu não ia chegar, ó, quarta etapa ali, tá bom? Diz assim: e de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, eles largaram tudo, né? E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Grave isso. Deixaram tudo e o seguiram. Porque essa etapa chama de renúncia exigida. Não se engane. Não há chamado, não há missão, não há propósito sem renúncia. Não há. Não há. Deus vai exigir renúncia de nós. Deixar tudo e o seguir. Barco, rede, deixou tudo e o seguiu. Deixar aquilo que realmente nos prende, nos impede de chegar ao propósito. A promessa para Pedro é que, e é para nós também, é que nós nos tornaremos pescadores de homens, nós trocaremos a rede de pesca normal por algo espiritual. Essa é a promessa. Mas ela exige renúncia. Exige você dizer não ou tirar da sua vida aquilo que te impede. Eu quero encerrar, eu quero ler Atos 20, as palavras em Atos, capítulo 20, versículo 24, que diz assim, ó, o apóstolo Paulo: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. E qual é esse ministério? Parece, você vai imaginar muitas coisas, ele diz assim, que é dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Esse ministério é meu, é seu. Não é só do apóstolo Paulo. Tem uma frase de John Wesley, e eu quero orar encerrando com ela. Ela diz assim, ó, ele diz assim em uma das suas orações. John Wesley foi um missionário que trabalhou, né, um missionário inglês. E ele falou assim: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo.
Eu não preciso ser John Wesley, nem você, mas que nós possamos ser um desses 100 homens. Amém? Vamos orar? Santo Deus, queremos te agradecer, Pai, pela graça e misericórdia do Senhor que nos alcançou. Pai, não sei em que etapa cada vida está aqui, Pai, do processo de te conhecer, de conhecer o propósito na vida, mas o Senhor conhece. Então, Pai, fala aos corações, Pai, que esse caminhar seja mais rápido, ou seja mais conforme o que o Senhor deseja, mas ajuda os meus irmãos nisso. Nos ajuda, Pai, queremos fazer a Tua vontade, queremos estar no centro dela. Não existe lugar mais feliz e mais alegre do que dentro dos Teus propósitos. É o que nos dá sentido à vida e é o que nós desejamos, Deus. Deixamos de lado toda a tralha, todos os nossos recursos, Pai, e nos entregamos inteiramente ao Senhor, Pai, desarmados de tudo que pensamos ou achamos, Pai. Lançamos fora todo o medo, toda a dúvida, Senhor, e nos colocamos à disposição do Senhor para Te servir de todo o nosso ser, Pai. É o que nós desejamos, Deus. Então ajuda-nos, precisamos da Tua orientação. Abre nossos ouvidos, Pai, fala aos nossos corações. Não nos poupe, Pai, não nos poupe, Pai, que possamos entender todo o processo de renúncia, Deus, e que possamos nos voltar a Ti. É o que nós desejamos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, irmãos. Amém. Deus abençoe.